que eu gostaria de dizer mais uma vez, para quem não participou ainda, assim, a audiência dessa reunião, ela está praticamente dobrando em cada reunião, né? Então, esse é o nosso quarto evento, né? Nossa quarto encontro. E então, para aqueles que não participaram de outras, é só deixar bem claro que a Sindicatos Online é uma empresa que não pretende aqui emitir nenhum tipo de opinião, de assumir qualquer tipo de posicionamento político ou para posicionamento em termos de federação, confederação, nada disso. Nossa ideia é justamente conseguir unir vocês para que vocês possam trocar ideias, pensarem no que é melhor para o sindicalismo no Brasil e a gente só quer contribuir com isso, ser uma ferramenta de vocês. A Sindicatos Online é uma empresa de gestão sindical e de marketing sindical. Tá? A gente começou com uma ação judicial que a gente continua encabeçando, que é uma ação contra o INSS e contra os institutos de previdência, que a gente recupera descontos indevidos. Tá? E nesse trabalho com o sindicalismo, a gente percebeu essa necessidade que o sindicalismo tem de se reinventar agora, no fim da contribuição sindical. E então a gente tem feito ações e montado situações para que o sindicato consiga ser autossustentável, né? E uma das maneiras é a gente preparando melhor os sindicalistas, eles terem mais conhecimento. A outra é a gente orientando e ajudando com como fazer para que as empresas privadas acabem financiando o sindicalismo, né? Porque vocês têm um poder imenso com a base que vocês têm. Então, as empresas têm interesse financeiro, têm interesse econômico. Eu acho que essa parceria é muito boa. Ela é saudável, desde que seja bem feita contratualmente, que seja que toda essa receita que gere vá para o sindicato mesmo. Então, eu acho saudável, tá? Então, nós da Sindicatos Online, nós somos sócios hoje da ProBem. A ProBem é uma empresa que ela reúne todas essas grandes empresas que trabalham com os sindicatos, como planos de saúde, seguros, banco digital, uma série de empresas. A gente reúne, faz a gestão desses convênios, entrega para o sindicato uma negociação feita a nível de confederações, ou seja, CNTT e a CSPB nos autorizaram a negociar em nome delas. Então, nós temos custos muito baixos que acabam favorecendo o trabalhador e sobra uma gordura muito boa para ser redistribuída no meio sindical, tanto para sindicatos, federações e confederações. Mais uma vez, a gente, como Sindicatos Online, nós estamos aqui para só intermediar, só fazer uma mediação do que vai ser tratado aqui, tá bom? O professor Eliades é um companheiro, parceiro, e eu só quero dizer para vocês o seguinte, que há uns 25 anos para cá, mais ou menos, pouco mais de 20 anos, eu tenho sido aluno do professor Eliades. E ele sempre atuou como parceiro em muitos projetos nossos, inclusive na CSPB, na Nova Central, na UGT, e tem amplo conhecimento, é professor, se não me engano é professor de matemática, formado em, me engano não, com certeza, formado também nessa área de computação, mas na história de luta e de vida do professor Eliades, ele teve uma marca muito importante para quem é de São Paulo, né? Ainda quando no tempo do Banespa, ele foi eleito o funcionário, diretor representante de todos os funcionários, e a atuação do professor Eliades naquela época no Banespa, já há alguns anos, né, Eliades? Ela foi um destaque muito importante e o Eliades sempre vestiu a camisa da luta social e, por isso, não vou alongar muito aqui. Agradecer mais uma vez o professor Eliades. Vamos lá. Vamos lá? Então, todo mundo me ouvindo bem? Sim? Dá um sinalzinho que todo mundo ouvindo bem? Beleza. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite do Lineu, e para mim é uma honra muito grande estar participando aqui desse evento, dessa palestra, e também agradecer o Dr. André, primeiro por essa iniciativa encantadora. Dr. André, o Lineu, o João Domingos sabe da nossa vontade de criar instrumentos, criar espaços para a formação sindical, para o debate sindical, para a discussão que interessa a todos os trabalhadores e a toda a sociedade. E quando você tem essa iniciativa de criar essa empresa tão importante que
para nós isso é fundamental. Precisamos disso. Nós temos lutado porque as nossas universidades também criam disciplinas voltadas para a questão da organização da classe trabalhadora. São poucas as escolas que têm. Eu conheço, por exemplo, a Unicamp, através do CESIT, conheço também outra escola aqui em São Paulo, fugiu o nome agora, mas são pouquíssimas, raras escolas. Como se a organização da classe trabalhadora não tivesse uma importância fundamental na sociedade, não é verdade? Bem, então, agradecendo a vocês, eu fico aqui até um pouco inibido quando as pessoas falam, professor, eu sou um aprendiz, eu estou aí no dia a dia aprendendo com esses camaradas, com essas experiências vastas, com todos esses que falaram aí, os que também não falaram, né? O João Domingos, né, com essa humildade, ele é um grande professor, conhecedor da área sindical profundamente, o Lineu Idem e outros tantos, o Natal na área previdenciária e outros companheiros que falaram e que também conheço. Ou seja, então eu fico aqui pensando, puxa vida, né, que responsabilidade, mas que honra também, ao mesmo tempo, de ter essa oportunidade de estar falando com todos vocês, né, com esse pessoal tão preparado, tão equipado. Bem, quando a gente pensou no tema, eu até falei com o Lineu, o que ele achava disso, que sociedade devemos construir frente às novas tecnologias e às pandemias. Bom, aí, puxa vida, mas o que tem a ver, né? Que sociedade queremos construir com isso, né? Bem, eu acho que para nós que estamos aí na discussão do movimento sindical, nas inovações que nós estamos vivenciando aí, nessa questão da tecnologia, das novas tecnologias, para nós fica fácil entender, né, por que nós estamos discutindo a questão de construir sociedade em relação a isso. Porque as tecnologias estão mudando a relação capital-trabalho, organização dos trabalhadores, está mudando radicalmente, né? Nós sabemos disso. Isso que nós estamos fazendo agora é um exemplo, né? Nós estamos fazendo aqui uma palestra, uma conferência, outra até curso, através à distância. Então, isso mostra o quanto as coisas estão mudando. E isso é interessante, porque essa mudança, provavelmente, ela também está alertando, né, o empresariado, todos os governantes, de que pode começar a fazer o trabalho, tal do home office, o trabalho à distância, não é isso? Então, as tecnologias, além das videoconferências, esse home office, shows de arte, de música, sem presença de público, inteligência artificial, essa inteligência artificial é uma coisa de outro mundo. Eu, quando assisti essa palestra pela primeira vez, em 2013, 2014, eu me preocupei, me assustei com isso, assustei no sentido de imaginar o que acontece nesse mundo. A inteligência artificial dentro da Revolução 4.0, eu até adquiri um livro muito bom do Klaus Schwab, que é aquele promotor do Fórum Econômico de Davos. Ele também ele teve aqui, ele é vivo, 80 e poucos anos, um professor muito inteligente, um estudioso. Eu comprei esse livro dele, quem não tiver ainda, tiver a oportunidade, é a Quarta Revolução Industrial, vale a pena conhecer. E ele fala muito dessa questão, ele é um cara que investe, evidentemente, um empresário, mas ele fala, tudo vai depender do próprio ser humano, para onde ele quer caminhar. E é exatamente isso que me despertou. Peraí, a tecnologia está mudando a vida, mudando o relacionamento, mudando a forma de modos operantes do trabalho. Nós precisamos estar atentos a isso, precisamos ter posição sobre isso, né? Hoje, vocês imaginam, por exemplo, a questão da inteligência artificial, eu, por exemplo, sou analista de sistemas. Hoje tem os sistemas inteligentes, você faz um sistema, depois torna um sistema inteligente, ele vai fazer novos sistemas de computação. Ele faz novos sistemas com muito mais precisão e com muito menos tempo, né? Então, veja só onde a coisa vai parar. Nós temos os androides, né, que são substitutos de pessoas atendendo em hotéis, atendendo em vários lugares, são pessoas que atendem muito bem, perfeitamente, ou seja, conversa, dialoga com a pessoa, com o cliente. Voltando a essa questão da medicina também, por exemplo, a medicina você faz cirurgia à distância. Olha onde nós estamos chegando, né? Na questão vamos dizer assim, dos maquinários, por exemplo, as máquinas automáticas inteligentes, as coletadeiras, né, de cana, de batata, de algodão, que colhe e deixa tudo pronto, substitui centenas de trabalhadores. Eu até gosto de falar muito o seguinte, que eu assistia, e todos nós assistimos aqueles filmes de ficção. Eu falo que os maiores cientistas desse mundo são os diretores de filmes de ficção, porque todos aqueles filmes de ficção que eu assisti quando eu era menino, quando eu era mais jovem, tudo tornou realidade. Tudo. Acho que não tem nada que eu assisti que não tornou realidade. E daqui para frente, mais coisas. A gente estava vendo mais recente outros filmes aí. É impressionante. A gente não sabe, daqui a pouco nós vamos ser controlados, totalmente controlados pela máquina. E daí, vamos assistir? Vamos ficar assistindo? Evidentemente que a classe patronal,
a classe capitalista, eles estão investindo nisso, estão cuidando, tendo cuidado, muito cuidado com isso. Esses fóruns em Davos, os últimos fóruns, foi a discussão principal, o tema principal foi sobre essa questão das novas tecnologias, dos avanços tecnológicos. Já se discutiu, inclusive, acho que você já tem acompanhado, um salário universal social, para poder, daqui a pouco vai desempregar. A tendência é ter um desemprego estrutural muito grande. Então, já estão estudando como é que vai fazer desse povo, né? Vai amarrar uma pedra e jogar no mar, os tubarões não vão vencer, ou seja, o capitalismo vai ter que dar uma saída, e nós vamos ter que aproveitar, vamos dizer, essas falhas do capitalismo para poder tentar apresentar alguma coisa. Bem, vamos pensar também em outra coisa, os aplicativos de celular. Veja que hoje se localiza onde você está. Agora vocês estão vendo que o controle aí para saber se o pessoal está na rua ou não, né? E cuidar de tudo, né? Porque eu que sou velho, nós que somos acima dos 60, eu estou com 69, ou seja, ele já sabe, ele está na rua e está em tal lugar assim, já está, e é risco. Então você vê que controle impressionante. Bom, isso, estou falando das tecnologias, para justificar essa questão de que sociedade queremos construir. Por outro lado, nós temos pandemias. Eu não estou falando só dessa, de todas as outras, né, que nós conhecemos, que já passou. Mas essas pandemias, essa particularmente, né, o que nós podemos constatar agora, e isso eu acho que o João colocou bem, essa crise do capitalismo, o capitalismo sempre passa por crise, mas depois se resolve, né? Mas essa crise que está vencendo, veja vocês que o país mais rico do mundo tinha uma saúde precária. A saúde é precarizada no mundo, não tem resposta, não tem nem EPIs para os trabalhadores na área. Olha onde nós chegamos, gente. A nossa saúde virou uma saúde privatizada, lucrativa, um mercado de lucro. Hoje se forma médico mais médico, principalmente os mais acanhados, os capitalistas, os mais ricos, formam seus filhos médicos, não para ser um médico que vai cuidar do povo, cuidar das pessoas, um médico para poder ganhar dinheiro, ou seja, virou um mercado de dinheiro, de lucro, né? Então, tudo isso me fez pensar o seguinte: olha, não podemos ficar assistindo essas coisas acontecerem, quando as diversas crises econômicas que o mundo teve, essa última agora, 2008, eu sempre falei, nós do movimento da sociedade, vamos dizer assim, das entidades sociais representativas, da sociedade civil, nós, os sindicatos, a importância que tem, nós ficamos dormindo, não sei se em berço esplêndido, agora não é mais esplêndido, você dormindo sem saber o que faz, porque imagina vocês que não é possível que nessas crises nós não tiremos da resposta para o capital, ô caboclos, olha, povo, esses caras, né, estão aí ganhando, explorando, a hora que vem uma crise, o que acontece? Estados Unidos, os países da Europa, enfia, no rabo dos banqueiros 5 trilhões de dólares para não deixar quebrar. Agora, recentemente, eu vi a Fatorelli falando aqui no programa, ela dizendo que agora em março, eu deixei até passar esse março, foi liberado esse Guedes, esse ultraliberal, diz que liberou 1 trilhão e 200 milhões para os bancos, para o sistema financeiro. Vocês estão sabendo disso, a Fatorelli falou no programa. Ou seja, para que eles pudessem emprestar com juros mais subsidiados, salvar os empreendedores, as pequenas empresas. Cadê? Os juros do banco continuam exorbitantes. Você vai ao Itaú, que essa propaganda que ele está fazendo, você vai lá, vai pegar o empréstimo no Itaú para você ver quando você vai pagar de juros. Então, assim, é um absurdo tudo isso, e essas crises todas, e nós ficamos assistindo. Agora era momento de entrarmos com uma proposta, uma grande discussão, vou falar no final, que eu sempre venho propondo ultimamente, para poder dar uma resposta para isso, para ver se acorda, se mexe um pouco nesse povo do mundo, nesse povo brasileiro, para ver se a gente tem uma saída, né, que seja uma saída mais humanizada. É isso que nós temos que buscar fazer, acho que esse é o nosso papel. Ou, né, mais humanizado, uma sociedade mais solidária, com direitos, né, para todo mundo, direito de dignidade de vida para todo mundo, ou vamos manter no que está, vamos manter, ou seja, vem as crises, vem os problemas, os pequenos, os poucos enriquecem, os poucos acumulam capital, e a grande maioria da população, né, fica com as misérias. Com as misérias, que não pode ter uma saúde digna, que não pode ter um salário digno, que não pode ter uma casa para morar, ou seja, é impressionante, né, esse vampiro que colocaram aí na saúde. Me desculpa, eu estou revoltado, né, com um cara que tem a capacidade de dizer
vamos ver o que vai acontecer, vamos esperar quantos mais vão morrer, entre aspas, para saber que medidas vão tomar. Assim, ficaram assustados aí com a quantidade de pessoas pobres, pessoas que estão sem emprego, pessoas que estão dependendo dos miseráveis R$600. Eles não sabiam que o Brasil é um país pobre, um país de grande população de pobre. Não tinha esse conhecimento. Onde nós estamos, né? Bem, gente, então, para isso, eu coloquei vários pontos nessa palestra e até não perguntei para o André, meu tempo, né? Porque eu falo muito, mas aí eu quero ver se eu consigo cumprir, mesmo que brevemente, o que eu coloquei aqui. Quantos minutos eu tenho, André? Quantos minutos eu tenho, André? Professor, normalmente a gente pede para falar de 20 a 30 minutos, mas pode... Ninguém vai querer abrir mão de ouvir o que o senhor tem que falar. Não, mas eu vou falando. Então, você faz assim, quando é 20 minutos ou 25, você me aponta o dedo aí, para eu saber que eu tenho que ir arredondando, tá bom? Dá, obrigado. Viu? Bem, gente, são alguns pontos que eu levantei. Tá? Os pontos que eu levantei que eu acho que, sim, são muitos pontos, muita coisa. Por exemplo, eu coloquei lá, os compromissos políticos dos sindicais. Nós temos que ter compromisso. Eu não consigo fazer uma palestra na área sindical sem falar de compromisso político e ideológico. Nós sempre queremos na vida, para onde nós queremos ir, não é? Qual o nosso destino. O movimento sindical em defesa dos trabalhadores da sociedade, qual que é o nosso papel nessa a crise política e econômica, o neoliberalismo e as consequências para a classe trabalhadora, capitalismo versus saúde, versus educação, versus ciência, a ciência e as pesquisas, a política ultraliberal desse governo, capitaneado aí pelo ministro Guedes, medidas desse governo contra a classe trabalhadora. Gente, vocês perceberam, todos perceberam, que todas as medidas provisórias e as PECs propostas por esse governo afetam diretamente o trabalhador? A doutora Fatorelli apontou um pouco isso. Todas as medidas, todas. Fala, mas isso aqui não tem nada a ver. Tem a ver, vai lá ver que está tocando na vida do trabalhador. Esse governo, ele odeia trabalhador. Ele tem nojo de trabalhador, não gosta de trabalhador. Ele não sabe que são os trabalhadores e trabalhadoras desse país, ganhando salários minguados, é que faz a riqueza dessa nação. É que a hora que passar essa crise, que volta a trabalhar para fazer a riqueza dessa nação. Mas ele não gosta esse governo não gosta de trabalhador. Esse governo, eu digo todo o governo, ou seja, esse presidente Bolsonaro trouxe para o lado dele pessoas ultraliberais, que esse Guedes e toda a companhia, e todo mundo que ele está trazendo para o lado dele são pessoas que não têm conhecimento da vida do Brasil, da miserabilidade que nós vivemos nesse país. Ou seja, infelizmente, essa é a realidade. Bem, outra coisa, por exemplo, que eu acho que é interessante falar, eu até anotei alguns pontos, é sobre a questão, por exemplo, da crise sanitária. Né? Essa pandemia do coronavírus, a incapacidade do governo dar resposta para controlar a epidemia. Como é que pode? Não tem resposta nenhuma. A resposta deles é que, não, nós temos que voltar a produzir. Queremos sim, todo mundo quer voltar a fazer a economia funcionar, mas vivo, né? De preferência vivo. Né? Então, vamos, economia, mas assim, não tem um mínimo bom senso. Essa fala dele hoje, eu estava vendo uns comentários aqui na Globo News, assim, é impressionante a insensibilidade desse cara. Como diz a Marina Silva, ou ele é um cara que tem problema mental, né? É uma deficiência mental, ou ele é um cara mesmo, um monstro que de caráter ruim, né? de mau caráter. É uma das duas coisas. Né? Tá certo que ele governa junto com 4 filhos, que, do meu entendimento, esses filhos estão envolvidos em algumas coisas. Ele fala, pode comprometer, mas esses filhos estão envolvidos com coisa que não é boa para esse mundo afora, para esse Brasil afora. E também com um astrólogo, né, que é o filósofo que ninguém conhecia no Brasil, o tal de Olavo Oliveira, uma coisa assim, que ele mora em Virgínia, que fica palpitando sobre as questões do Brasil. Pelo amor de Deus, não dá para a gente suportar uma coisa dessa, nós temos que ser críticos, não podemos deixar essa coisa passar definitivamente. O movimento sindical tem um papel fundamental nisso, e acho que todos sabem. É claro que uma coisa que eu quero dar um toque, eu falei rapidamente, que é a questão da Revolução 4.0, eu só vou dar uns pontinhos rápidos, porque isso aí pode ser objeto de uma nova palestra, se isso for possível futuramente, tá? Porque ela ocupa um pouco de tempo a gente refletir sobre isso. Eu estudei muito, tenho estudado muito sobre isso, e dá para a gente fazer uma palestra interessante para a reflexão de todos. Bem, e depois alguns desafios. Eu proponho alguns desafios, são muitos, mas alguns que eu acho assim, fundamentais. Bem, para isso, eu elenquei algumas questões para reflexão do movimento sindical, de toda a nossa entidade,
e também, né, que possa refletir na sociedade de modo geral. Primeira pergunta, quem somos? Quem somos enquanto representante que nos metemos a representante da classe trabalhadora, e quem somos enquanto cidadãos? Vamos nos questionar. Eu estou fazendo o que da vida? O que eu proponho? O que eu defendo? Ou seja, é preciso que a gente faça esse questionamento. Eu preciso saber quem eu sou. Eu tenho que saber da minha identidade. E a minha história é que vai determinar. Eu preciso conhecer a minha história para conhecer a minha identidade. Eu tenho que conhecer e saber o que eu estou fazendo da vida. Se eu ter esse caminho, que é o caminho que nós acreditamos, da humanização, da solidariedade, da dignidade de vida, eu tenho que me conhecer melhor para poder contribuir melhor. Qual é a nossa ideologia? Que isso? Eu tenho uma ideologia ou não tenho uma ideologia? Ou seja, o que é uma ideologia, na verdade? Olha, são ideias, força que nós devemos ter, acreditar nas coisas e poder estar não só nos motivando no nosso compromisso, mas também estimulando que os nossos companheiros, trabalhadores, sociedade de modo geral, também estimula para uma ação coletiva. É fundamental que nós tenhamos essa capacidade para estimular as pessoas para essas ideias força que acreditamos, que é da nossa ideologia, também já passar isso para, vamos dizer assim, para as pessoas, para que elas compreendam, porque senão não adianta, eu não sei o que eu quero, não sei o caminho que eu quero. Uma ideologia, ela expressa assim, um projeto histórico que eu quero construir. Por isso que vem a pergunta, que sociedade eu quero? Que tipo de sociedade eu quero construir? Né? Sabemos, temos essa clareza? Então, esse questionamento eu acho que nós temos que fazer para nós mesmos. E outras questões que eu coloco, qual a sociedade queremos construir, então? Qual é o papel do movimento sindical nessa sociedade? Ou ele só está olhando para a questão em relação ao capital-trabalho, mais nada tal? Não é, ele tem que ter um papel na sociedade. O que o sindicato trabalhador representa para os trabalhadores e para a sociedade? Como é que os trabalhadores estão vendo o movimento sindical? Né? E a sociedade de modo geral? Os desafios do movimento sindical para enfrentar as crises política, sanitária, econômica, são vários desafios. Né? Como é que nós vamos atuar nisso? Que ações os sindicatos vão praticar para enfrentar essa situação que nós estamos vivenciando hoje, com esse coronavírus? Ou seja, nós temos que tomar algumas ações, o governo está propondo, vai reabrir, nós sabemos que tem mesmo movimentar a economia, mas como é que nós vamos atuar nisso? Como é que nós vamos contribuir para que nós façamos isso de uma forma menos prejudicial, uma forma que não faça acumular cada vez mais nos hospitais, os infectados, os mortos, etc. etc. Como envolver os dirigentes sociais na luta pelas questões de interesse da sociedade? Nós temos um papel na sociedade, como é que eu envolvo esse pessoal? E também, como o movimento sindical deve preparar-se para a quarta evolução, que eu falei, vou dar umas pequenas pinceladas. Bem, é claro que quando eu falo de ideologia, quando eu falo de repassar nossas ideias, até eu defino ideologia como uma coisa bem simples, né, da minha cabeça, que a ideologia nada mais é que os caminhos que eu pavimento para poder chegar onde eu quero. Então, eu pavimento os caminhos para chegar, eu quero construir uma sociedade, que sociedade que é? É de dignidade, de solidariedade. Então, eu pavimento esses caminhos para chegar lá. São caminhos, às vezes, tortuosos. É por isso que eu tenho que tentar pavimentá-los e melhorá-los para chegar com menos dificuldade onde eu quero chegar. Então, é preciso, para isso, que você tenha um planejamento estratégico e tático, né, de trabalho. Eu não posso ir trabalhando pelos cotovelos. Eu tenho, por isso que é importante esses debates nossos, essa discussão para buscar caminhos. Né? E aí, quando eu discuto essa questão da estratégia, eu estou querendo exatamente discutir o quê? O que nós queremos fazer? Como nós vamos fazer? E agora muito mais, né, André? Sem custeio. Por isso que eu acho que a sua empresa tem uma coisa muito interessante aí, que a gente vai falar um pouquinho, na questão do custeio. Nada você faz sem dinheiro, todos nós sabemos, né? Então, é preciso saber como nós vamos fazer isso. Eu até resumo essa questão da estratégia numa pergunta simples, né? Qual que é a nossa tarefa? Essa tarefa do dia a dia na construção da sociedade que nós queremos. Né? Se nós soubermos a sociedade, se não soubermos, não vamos fazer nada. Né? E a questão indispensável também nesse planejamento, a tática, porque a tática são coisas que eu vou ter que fazer, atuar em cada momento. Por exemplo, o movimento sindical estava aí já numa dificuldade incrível, né? Desesperado, descabelando para essa questão, fechando as portas, demitindo funcionários como o empresário demite, sem direitos, só os direitos, mas sem um incentivo. Ou seja, tem coisas
assustadoras aí no movimento sindical, entendendo que o movimento sindical teve que tomar medidas, porque senão não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores. Mas, assim, ou seja, de repente, não bastasse tudo isso, vem uma pandemia, né? Uma doença invisível que ninguém consegue, ou seja, para acabar de entortar tudo, acabar de bagunçar com tudo. Ou seja, se já tínhamos problema, agora multiplica por 1000. Né? Agora nós temos muito mais problema e com um governo encantador, né, de serpentes igual esse que está aí, que é esse presidente nosso com a equipe toda dele. Então, nós estamos, olha, a nossa luta é uma luta árdua. Né? Bem, uma tática, ela para períodos menores. Como é que eu faço agora? Eu tenho que mudar de tática. Eu tinha feito uma estratégia que estava até caminhando razoavelmente para resolver esse primeiro problema, que é do custeio. De repente, vem uma situação dessa que piora tudo. Então, nós temos que nos adequar. Então, para eu definir a tática, eu tenho que sempre perguntar como eu vou enfrentar os desafios do dia a dia, né, do trabalho, para chegar naquilo que eu quiser. Né? Ou seja, seria isso. Eu sempre falo assim, olha, a praxis ela é fundamental na atividade social transformadora. Sem a praxis nada mais simplificando, né, do que sempre a teoria, você estudar, conhecer, essa teoria vai alimentando a prática, né, e a prática, por sua vez, ela se renova com a teoria. Então, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, você ter ativamente a praxis, você tem que estar preparado, estudando sempre, acompanhando o que está acontecendo, as coisas estão mudando a uma velocidade incrível, assustadora, então você tem que ter tempo para isso, tem que pessoas que você possa, né, chamar para te ajudar, para discutir, para conhecer todas as novas inovações. E eu resumo essa primeira parte dizendo o seguinte, que nós buscamos uma coerência na nossa vida, na nossa luta sindical, na nossa luta enquanto educador, conscientes, politicamente e ideologicamente conscientes. Nós temos que ter uma doutrina, né? Ou seja, tudo que nós fazemos baseado em princípios e valores dos quais eu não abro mão definitivamente. Nós temos que ter uma ideologia, os caminhos que eu preciso pavimentar para chegar na sociedade que eu quero. Nós temos que ter um papel político fundamental na luta, uma estratégia, uma tática. Eu, como sou matemático, eu somo tudo isso. Doutrina, mais ideologia, mais política, mais estratégia, mais tática. Somando isso, sabe o que dá? Eu fiz um cálculo matemático que dá consciência de classe, que, por sua vez, leva à solidariedade de classe, que, por sua vez, leva à consciência. Então, é uma rota de mão dupla, que se você tiver todos esses conhecimentos, todos esses estudos, você vai adquirir o que é fundamental, a consciência e a solidariedade de classe. Tudo bem? Bom, então, assim, eu pergunto, né? Então, qual que é o nosso compromisso ideológico? Nós precisamos de refletir e entender também que a visão ideológica, ela possibilita refletir sobre qual modelo de sociedade queremos construir e qual o nosso papel na sociedade. Ela nos possibilita isso, então nós temos que estar preparados. Eu gosto sempre de lembrar Marx, né? Não é só porque eu sou um cara que me identifico como socialista, mas assim, eu quero dizer que o Marx, que foi um grande economista, hoje admirado até pelo Delfim Neto, por pouco tempo eu vi um texto do Delfim Neto falando, o Marx realmente estava certo. Cara, o Marx foi um dos grandes economistas, filósofo, acho que um dos maiores intelectuais que nós tivemos nesse mundo, né? E hoje é conhecido por aqueles que eram totalmente contra, né? Ele falava o seguinte, os filósofos, eles limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas o que importa é transformar o mundo. Interpretar, todos nós, eu interpreto o movimento sindical, mas como é que eu transformo esse movimento sindical para exatamente exercer o papel a qual ele foi, né, escolhido para tal, né? Então, essa é a grande questão e Marx já chamava a atenção para isso. Agora, nós estamos falando de sociedade que é construir. Bem, mas como é que eu penso o modelo de sociedade sem pensar no modelo de Estado? Primeiro, eu tenho que ter um modelo de Estado. Aí, dentro daquele modelo de Estado, eu vou pensar na sociedade que eu quero construir. Agora, como é que eu defino um modelo de Estado sem ter uma ideologia? É interessante quando falo de ideologia, porque eu me lembro muito bem que no começo desse presidente, ele não acabar com as questões ideológicas, vamos acabar com... Como se ele não estivesse implementando outra ideologia. Quando se fala de ideologia, não estou falando de ideologia só, entre aspas, à esquerda. Nós estamos falando de ideologia e são ideias que você constrói. Por exemplo, você pode pavimentar um caminho para chegar num capitalismo explorador, num ultraliberalismo. Isso é uma ideologia ou não é?
ou não é? Então, assim, é importante que tenhamos claro o seguinte, se eu não tiver uma ideologia, eu dificilmente vou definir o modelo de Estado que eu gostaria de ter. Né? Eu não sei. Então, assim, isso o João, né, sabe muito bem, o Tiãozinho, tá aí, o Lineu, nós discutimos muito isso, né? A questão do Estado Social Democrático de Direito, não sei se o João ainda está aí, mas ele vai lembrar, ele fica feliz quando a gente fala nisso, né, João? Quanta discussão fizemos. Ou seja, eu quero esse Estado. Não é só um Estado democrático de direito, eu quero um Estado social democrático. Quando eu falo de social, eu estou dizendo o seguinte, é social assim, que é preciso estar olhando para a questão da sociedade. É preciso estar olhando a questão que leva minimamente à dignidade das pessoas. A saúde, a educação, a moradia, o esporte e lazer, né? Acho que eu falei educação. Ou seja, são coisas básicas que eu preciso para sobreviver dignamente. Eu sou socialista, não estou nem pensando em tomar o poder. Eu estou pensando que nós queremos dividir minimamente a riqueza que nós a construímos, todos nós, trabalhadores, empreendedores. Nós queremos dividir melhor isso. É isso que nós queremos. Né? Nós queremos um Estado que seja o agente garantidor dos direitos sociais. Lembra, João? E Lineu, Tião, individuais e coletivos dos membros da sociedade. Nós queremos, né, um Estado que seja aglutinador de tudo isso. Um Estado que atenda às condições dignas de vida dos trabalhadores e trabalhadoras da sociedade e da população de modo geral. Que é isso que eu estou falando. Minimamente, você paga impostos, meu Deus do céu. Para que os impostos que você paga? Não sou contra, devemos pagar. Mas isso tem que ser retornado para a população, através da saúde pública, através da educação, através da moradia, através da segurança, através do lazer e esporte. Ou não é, minha gente? Né? Que demanda, né, João, serviços de qualidade para toda essa população. Nós queremos serviços de qualidade, é isso que nós, mínimo que nós exigimos. Né? O que nós não queremos definitivamente é o que estão querendo implantar, um Estado neoliberal, que eu diria que esse cara, Guedes e companhia, é ultraliberal, e onde acumula a riqueza na mão de poucos. Esse Estado, tenho certeza que nenhum de nós aqui nessa reunião quer. Tenho certeza. Né? Bem, então, a sociedade que nós queremos construir, eu entendendo o papel do Estado que eu quero, né? Eu quero construir uma sociedade que organize uma sociedade ética, que seja uma sociedade ética, que seja uma sociedade democrática, com justiça social, com direito de oportunidade iguais para todos. Nem todo mundo vai chegar no mesmo lugar, mas todo mundo tem que ter o direito. Por que uns têm o direito a uma escola de qualidade e outros não têm? Qualidade, entre aspas, se discutir a questão de qualidade também. Uma escola que leva a consciência, leva a formação de um profissional e outros não têm essa oportunidade. Por que o pobre, de modo geral, o trabalhador, de modo geral, que ganha pouco, tem que pagar uma escola, uma universidade para estudar? Por que ainda bem que surgem, né, alternativas como essa, André, que vocês ouviram rapidamente, que vocês fazem também convênio com escolas, né? Tem sindicatos que têm feito isso, mas isso é fundamental, né? Para poder dar a oportunidade ao pobre estudar, porque o pobre tem que pagar. Né? Bem, nós queremos uma sociedade que assegure dignidade de vida para todos e dignidade de tudo aquilo que eu já falei. Muito bem. Então, e o nosso papel enquanto movimento sindical na sociedade? Qual é o nosso papel? Ora, nós temos que atuar dentro de princípios e doutrinários, ou seja, princípios dos quais eu não abro mão. Né? Eu tenho que pautar a minha luta em fundamentos filosóficos, com princípios e valores, que não vai variar com o tempo. Não é porque o tempo muda, não é porque vem a pandemia, não é porque vem a tecnologia, eu vou deixar de pensar, abrir mão dos meus princípios e valores. E eu tenho que ter isso claro. Quais são os meus princípios, quais são os meus valores? Porque senão eu mudo. Recebo um carguinho, alguém falou hoje, eu fui eleito diretor dos funcionários do Banco do Estado, e normalmente o cara virava diretor, sobe na cabeça, né? Agora eu sou diretor, sentava lá nas assembleias, nas reuniões de diretoria. Então, eu não podia votar às vezes, mas tomava decisão, dava palpite. Aí sobe na cabeça. Não, o diretor, para mim, é uma tarefa a mais, é um trabalho a mais, ou seja, eu não abro mão dos meus princípios de valores, não posso ser deixado levado por isso, para as inovações tecnológicas, para as coisas que acontecem na vida, né? Os cargos que se ocupam e tal. Os avanços tecnológicos, a evolução dos meios de comunicação, os modelos econômicos e políticos, eles não devem mudar nossos valores e desviar nossos caminhos, né? Que acreditamos que pode levar onde a sociedade possa ter uma vida digna. É isso que eu quero, essa sociedade que eu quero. É preciso que o movimento sindical ele assuma compromissos ideológicos. Ele tem que saber.
eu estava fazendo uma palestra uma vez, eu conto muito isso, acho que o meu até lembra, era para bancários no interior de São Paulo, sindicato. Tinha lá uns 60 participantes. E aí eu falei, gente, não tem ideologia, eu não vou cobrar de quem, qual a ideologia de alguém aí, de quem é, saber de quem, quais são as suas ideologias, mas é preciso que tenha uma ideologia. Aí um camarada, um sindicalista, levanta a mão, professor, eu tenho minha ideologia muito bem definida. Eu falo, que bom, eu sou um capitalista. E defendo o capitalismo. Eu falei, ótimo, você está definido, cara, só que você está em lugar errado. Eu quero dizer para você que existe o sindicato patronal. Você pode ir para lá. Aqui é o sindicato dos trabalhadores. Você me desculpa, você deve estar sofrendo muito, porque é uma dicotomia, né? Você defende, está no sindicato defende o trabalhador, mas você é capitalista, né? Para você ter uma ideia, não me preocupa não, porque ele é bancário, mas ele também tem uma empresa e explora os funcionários dele. Eu falei, bom, então tá justificado, né? Então é isso, assim, a gente tem que saber o nosso papel, né? Como é que nós vamos contribuir para esse mundo, para mudar esse mundo, melhorar esse mundo, né? Agora, e o sindicato? Representa o quê, então, para os trabalhadores, para a sociedade? Nessa situação que nós estamos tendo aí, que não estamos tendo condição de mobilizar o trabalhador. Está difícil, os trabalhadores. Agora, tudo depende de como eu atuo, tudo depende de como eu caminho. Quer dizer assim, que o sindicato tem um papel fundamental na organização da classe trabalhadora. E se resgatar a história, né, Tiãozinho? Vamos resgatar a história, vamos ver que o movimento sindical, quando surge lá na primeira Revolução Industrial, ela surge, o movimento sindical surge exatamente porque começou uma exploração muito violenta em cima dos trabalhadores, das trabalhadoras, das crianças, ou seja, era uma exploração muito bem, e aí alguém achou que não podia submeter aquilo. Aí começou lá um grupo o grupo do quebra-quebra, quebrava tudo, ela quebrava as máquinas, depois vinha os patrões contra as máquinas e tal, tudo bem, é toda uma história longa, eu não vou entrar, o movimento ludista que foi chamado, tal de Lud e tal, então foi dado do movimento ludista. Aí um grupo até de pessoas, né, de mais cabeça, mais pé no chão, criou. Então, peraí, vamos formar uma coisa organizada, né, onde a gente pode discutir, debater, criou. Foi ali que surge o sindicato. Então, que teve um papel, eu diria, até acho que eu vi isso uma vez do Clemente do Diese, dizendo que o papel do sindicato, ele contribuiu para evitar uma barbárie, né, na época, ou seja, todo um matando os outros, fazendo, destruindo e tal. Ele teve um papel fundamental no surgimento dela e continuou tendo papel fundamental no mundo inteiro. Então, infelizmente, ultimamente, o movimento sindical começou a deixar a desejar. O movimento sindical começou a se acomodar uma coisa que o governo anterior acabou, que é a questão do custeio, né, que aí eu preciso discutir claramente isso, eu tenho uma visão bem clara sobre isso, ou seja, mas muitos sindicatos se acomodaram. Vinha lá o imposto sindical, que depois pôs o nome mais bonito, contribuição sindical. Então, com aquela contribuição sindical, eu podia ficar tranquilo, né? Não precisava fazer luta, não precisava trabalhador. Eu conheci sindicatos e conheço agora sindicatos que um dia eu chamei para participar de um curso, o cara falou, não, mas que curso? Não, é sobre a organização, como é que nós devemos mobilizar. Ah, não, eu não estou interessado nisso não, professor, porque eu já tenho lá no meu sindicato uns 300 sócios, não quero mais do que isso, dá trabalho demais. E a categoria tem 50 mil. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar quem, vou ser ético aqui, vou falar quem não, que está aí no dia a dia. Bem, então, para vocês verem, né, o que está acontecendo no movimento sindical hoje. Então, é claro que, às vezes, num momento tão complicado, numa crise tão violenta, vai fazer nós repensarmos o nosso papel. Eu não gosto dessa palavra reinventar, o sindicato não. Não gosto de falar reinventar. O sindicato tem que começar a agir, atuar, debater, discutir, saber, conhecer os caminhos que nós temos para seguir, né? Mas, de qualquer maneira, tem um papel importante ainda bem que tem, se não tivesse, aí virava escravidão, né? Com um governo desse, não é isso? Mas, infelizmente, nós não temos conseguido, por exemplo, inserir nos movimentos sociais, com muita dificuldade, conquistar novos trabalhadores, organizar novos trabalhadores, também perdendo muitos, não só com as demissões. Eu nunca esqueço de uma palestra, eu já comentei isso com muitos companheiros aí, com grandes... ele é um cientista, ele também é um economista, o Guy Stamy. Ele é um professor, doutorado, pós-doutorado da Universidade de Londres. Nós vimos no 1º de maio aqui de 2014 e nós o convidamos, entre outros, para fazer uma palestra aqui. E ele falava assim, o que ele falou, gente, está acontecendo exatamente o que ele falou. Ele falou assim, olha, ele escreveu O Precariado. Quem não conhece também, se quiser entender um pouco disso, compra o livro O Precariado.
de Guy, G-U-Y, Stang. O cara é muito bom, né? Então, ele falava o seguinte, olha, ou o movimento sindical acorda para o que está acontecendo e começa a organizar esses trabalhadores informais, os chamados nós camelôs, né? Organiza esse pessoal, insere ele na luta, ou vocês vão ficar falando sozinhos. É incrível, assim, parece que eu estou vendo o cara, né? Um trabalho intermitente, você trabalha em casa, daqui a pouco você não vai encontrar o trabalhador no local do trabalho, não. Então, pense bem nisso, que nós vamos ter que, né? Que como nós vamos que trabalho, nós vamos ter que assumir daqui para frente. Bom, então, assim, eu vi muita coisa para falar, fico doido aqui, mas, assim, quantos minutos já foi? Mas tá bom, você dá o sinal que eu falei. Bem, eu sei que, sim, é importante resgatar a história do movimento sindical, porque ao longo da história do movimento sindical, gente, aqui no mundo e aqui no Brasil, tudo que se conquistou no sentido de dignidade para a classe trabalhadora e até para a sociedade, veio do movimento sindical. Muita gente às vezes não sabe, né? Tudo, ou seja, a luta dos sindicatos rurais, o encampamento da luta pela reforma agrária, o trabalho da mulher, não era regulamentado. Foi o movimento sindical que lutou por isso. Salário mínimo existia, foi o movimento sindical. As convenções que nós fazemos, salário de emprego, nem se falava nisso, né? Foi o movimento sindical que conquistou isso, né? Campanhas, né, para melhores condições de trabalho, de salário, 13º salário também foi conquista, aposentadorias especiais que também não existia isso. Então, querem acabar com tudo agora, né? Férias anuais não existia férias anuais. É preciso resgatar para a gente entender, né? A questão da aposentadoria também não era regulamentada, descanso semanal remunerado, que agora também estão acabando, né? Também foi conquista nossa, institutos de previdência, ou seja, a campanha do petróleo é nosso, todos sabem, né? Que o movimento sindical estava totalmente inserido nessa luta, que era um banho da sociedade. Está certo meter a mão na nossa Petrobras aí, mas, de qualquer maneira, ainda petróleo ainda é nosso. Sei lá, né? A consolidação das leis de trabalho, que no começo uma área no sindical meteu pau, resquícios da ditadura de Mussolini, mas que hoje é importantíssimo para nós, estão querendo acabar com o que está lá e nós estamos lutando para não acabar, não é? Bem, então, nós podemos verificar que, beleza? Já deu aquele tempo? Nós podemos verificar que o conhecimento do sindicalista está muito defasado. Nós precisamos, né, em relação a esse mundo moderno, nós precisamos de preparar nosso pessoal tem que estudar, nós temos que incentivar, a renovação do sindicato do ponto de vista das pessoas mesmo, ou seja, a juventude está fora do mundo sindical, isso não pode. Né? As mulheres com muita pouca participação também não pode ser. O movimento sindical tem que, não é reinventar, tem que repensar, né, o papel dele, o que ele está fazendo, incrementando coisas novas, trazendo gente nova, senão vai falar sozinho mesmo. Bom, e aí o grande problema que a gente enfrenta é isso, né? Falta de sintonia com a exploração do trabalhador, distanciamento das bases, que continua, né? Porque tem a tecnologia, tem as redes sociais, que não tem que ir lá falar um oi, cumprimentar e pegar na mão, pessoal. As pessoas gostam disso, nós gostamos disso, né? Tem que dar resposta, aprender a dar resposta para esse fenômeno da tecnologia, para onde nós vamos, o que nós podemos oferecer, né? A redução dos postos de trabalho que está acontecendo, que nós também tivemos pouca ação sobre isso, como é que nós vamos atuar, qual é o nosso papel, né? A substituição dos homens pelas marcas. Eu sempre falo o seguinte, o Sindicato Metalúrgico, né, de São Bernardo, a região ali, foi o mais forte sindicato do Brasil. Eu pergunto, agora nós vamos mobilizar computador? Porque agora foi substituído pelos computadores. Como é que vamos fazer? Qual foi a nossa proposta em frente a isso? Né? Bom, e assim por diante, sabe? A despolitização do movimento sindical, isso é uma coisa muito séria e tal. Bem, estou até olhando aqui para dar uma sequência, pus uma sequência aqui, não posso deixar de falar pela a questão da crise, né? A política e neoliberalismo, essa coisa toda, né? A crise do capitalismo, todos nós acompanhamos e sabemos que ela afeta diretamente a classe trabalhadora. A primeira medida dos patrões é um pé na bunda, desculpe o termo, dos trabalhadores. Ele não pensa duas vezes, não quer saber se tem família, se deixa de ter, e quero dizer para vocês que também eu vi alguns sindicatos fazendo o mesmo. Véspera no Natal, mandar embora, e não quer saber se o cara é pai, se tem filho, deixa de ter, qual que é a vida do cara. Então, infelizmente, é isso. Os governantes, por outro lado, os que eles fazem medidas para tirar direito do trabalhador, de ajustes econômicos, tudo que vai afetar os trabalhadores do serviço público. Né? O governo propõe aos congressistas, e esses congressistas aprovam medidas contra nós.
não como bastasse, o próprio Supremo Tribunal Federal toma decisões também em prejuízo da classe trabalhadora, né? A ilegalidade da representação, por exemplo, a negociado sobre legislado, terceirização em qualquer área e assim por diante. Bem, a questão dos juros exorbitantes, que continua, né? embora a Selic baixou, mas continua os juros dos bancos ganhando lucros estupendos, né? Ano passado fechou aí Itaú 24 bilhões, Bradesco, coisa parecida. Isso é uma coisa de louco, um país em crise, né? Fechamento de lojas, inúmeras lojas, milhares de lojas fechadas, indústria sendo fechada, continua agora pior ainda, né? Desmonte contínuo do setor público, extinção de departamentos, congelamento de salário, falta de perspectiva de carreira, não realização de concurso público, falta de capacitação, terceirização que foi aprovada e também o serviço público está atacando violentamente nisso, né? Então, assim, os trabalhadores enfrentam esse momento de desalento, né, sem nenhuma perspectiva. A economia está encolhendo cada vez mais, agora está falando de um PIB negativo, né, de 6%, até mais. Não bastasse ver essa pandemia que acaba de enterrar tudo. Nós já estávamos com aproximadamente 14 milhões de desempregados, não varia muito, fala em 12, os meus dados sempre foi assim, média de 14 milhões de desempregados, e aí você agora com a pandemia estão falando de 20 milhões ou mais, não é? Bem, as razões para tudo isso, além da doença, é a economia que não funciona mais, os índices são todos negativos, o PIB vem só piorando, a falência do serviço público, está aí a saúde como exemplo. Já se viu você ter o retorno das grandes das moléstias que já estavam quase que, né, já quase que resolvido o problema, a Zika vírus, chikungunya, voltando tudo, sei que coisa de louco, né? Fugiu o termo aqui. Bem, então, além de tudo, os escândalos e mais escândalos. Vem esse governo dizendo que agora nós queremos uma nova política. Ele está fazendo uma bela nova política agora, se ajustando lá com o Centrão, não é isso? Com o que há de pior, ele vai voltar a governar como todos os governantes, fora todos os absurdos que ele apronta, não é? Bem, essa questão do capitalismo, que eu falei, a saúde, a educação e tal, aí eu não vou falar muito sobre isso, que a doutora Fotella ela falou bem, acho que muitos daí já participaram, mas se não está gravado, na verdade, ela falava dos milhões de pessoas aí, né, de milhões, 40 milhões, mais 40 milhões de pessoas que estão aí tendo que sobreviver com R$600, ou seja, o cara poder comer, porque não tem dinheiro para comer. Olha a situação que nós chegamos. Eu até tenho dito o seguinte, que milhões e milhões de pessoas, elas sempre foram invisíveis por esse governo. Não só por esse, por outros também, mas esse pior ainda. Ou seja, descobriram que nós temos tanta gente pobre passando fome, né? A drástica redução na questão dos investimentos na ciência, na pesquisa, aqui aconteceu, no mundo aconteceu. Evidentemente que a consequência de tudo que nós estamos vencendo hoje também é muito por causa da falta de investimento na ciência, não é? Então, assim, esse governo, em vez de estar preocupado com a questão da pandemia, ele está preocupado em defender os seus familiares, né, da bandidagem que fizeram, do que está apontando aí, da defesa de retorno da ditadura. Aí sim, que os caras não sabem nem o que é isso, ou sabem muito bem, sei lá. Demitindo ministro, trocando ministro na hora mais imprópria, coisa de louco, ou seja, é impressionante atitudes desse governo, né? Outro problema assim, da saúde nossa, porque quando você tem esse problema da pandemia, como é que fica as outras patologias, né? Cirurgias que deixou de fazer, tratamento de hemodiálise, você tem gente morrendo aí com problemas cardíacos porque não tem mais espaço nos nossos hospitais, né? Então, é descontrole total em todos os sentidos, essa deficiência lamentável. Você não tem nem para enterrar morto, né? Você tem condição, você tem espaço, você tem... Onde chegamos, né, gente? Um chegou a fazer uma prateleira de caixão, né? Lá no Amazonas. Acho que é Amazonas. Onde chegamos, minha gente? O que é isso? Pelo amor de Deus. Então, assim, gente, os países capitalistas, que são os mais ricos do mundo, né? Eles não foram capazes de dar respostas para o avanço do coronavírus. A verdade é que o sistema de saúde nesse país está precário, todos eles precários, porque o sistema de saúde virou que fazer um mercado lucrativo, verdade? Descontrole da doença, esses outros países enfrentam, evidentemente que pode ser consequência mesmo desse momento, né? A política ultraliberal desse governo, capitaneado por esse Guedes, que foi passar de escanteio, que o cara é tão cínico, né?
e foi capaz de continuar lá como se nada tivesse acontecido. Os caras voltaram com o PAC, né, com outro nome, Pró-Brasil, que é o PAC da Dilma, lá do Lula, e aí ele ficou caladinho, ficou fora, aí o Bolsonaro passou a mão na cabeça dele esses dias, ele está lá, esse cara, se fosse vergonha na cara, ele não continuaria nesse governo. Ele vai continuar porque ele não quer implementar esse ultraliberalismo. Bom, eu falo em neoliberalismo, né, há que se entender. Está calcado no liberalismo, o Estado mínimo, a saúde, a educação, deixa que, né, isso não depende do Estado, né, o mercado resolve tudo isso, né, independência entre os poderes, a gente vira meros consumidores nesse país, nesse mundo, o mercado é que domina tudo, né, essa é uma nova concepção de sociedade, uma visão economicista até o fundo, né, sempre. E o neoliberalismo tem essa estratégia. Ele não quer organização de ninguém, ele não quer coletividade, nada, porque quando se organiza, quando se junta as pessoas, elas discutem, debatem, como nós estamos fazendo, e ideias surgem, caminhos surgem, né? Então, é isso que é esse neoliberalismo, né? E o que facilitou exatamente a globalização, essa globalização da economia, tal, isso facilitou, e os bancos formais, o sistema financeiro foi mais que investiu, e está aí lastrado para todo mundo. E agora, o que se tira disso é o seguinte: a globalização da economia, ela só trouxe mais desigualdade em relação à distribuição de renda. Ela não melhorou, ela piorou, ela trouxe mais desigualdade. Acúmulo de riqueza na mão de poucos, prejuízo da maioria da sociedade em todos os países. O Brasil não fica atrás, né? Antes da pandemia, vamos ter nem como na pandemia, não sei como ficou, nós éramos a 15ª economia onde a riqueza está concentrada nas mãos da minoria. 15ª. Eu não sei, agora deve ter piorado um pouco. Bom, o que a gente constata é isso, que os países pobres que sofrem mais com esses problemas todos, com essas crises todas, crise sanitária, crise econômica, etc, etc. Eu lembro de novo o Marx, me desculpa, o Marx falava o seguinte: os donos do capital vão estimular a classe trabalhadora a comprar bens caros, casas, tecnologia, fazendo-os dever cada vez mais, até que se torne insuportável. O débito não pago levará os bancos à falência, que serão nacionalizados pelo Estado. Foi o que eu falei, 5 trilhões de dólares na mão de banqueiro. Não nacionalizaram, mas salvaram os bancos com o dinheiro do povo, né? Bem, gente, aí a gente pensa aí no futuro do movimento sindical, para onde que vai, né? Claro que eu sempre tenho dado um recado, eu tinha muita coisa para falar das medidas provisórias, cair das PECs, mas não vou falar disso, em outro momento a gente fala, porque para poder ir para o encerramento, que já está passando de hora, mas, assim, quase o melhor caminho para a gente fortalecer o movimento sindicato. E não adianta, gente. O movimento sindicato tem que organizar os trabalhadores e a sociedade, refletir sobre a crise do Brasil, o que o Brasil está vivenciando, campo político, econômico, sanitário, sindical, social, em busca de saída. É só assim. Se nós não buscarmos saída, nós não vamos encontrar. Se nós não formos procurar, não vamos encontrar, né? E aí, eu queria dizer o seguinte, que fala, não, nós estamos aí com a medida provisória 936. Infelizmente, era para ser votado, acho que essa semana, se não me engano, né? O movimento sindical, através das centrais sindicais e algumas confederações, conseguiu reunir com Rodrigo Maia e conseguiu, ele colocou lá um assessor dele junto ao movimento sindical para discutir e conseguiu, assim, inserir várias alterações, mudanças, coisas novas nessa 936, que não sei se eles vão acatar, e se vai aprovar. Porque se aprovar a 936 como ela está na sua origem, aí acabou, aí arrasou com o movimento sindical de vez, detonou com tudo, né? Vocês sabem disso. Então, é preciso que nós mobilizamos esse trabalhador, discutimos com esse trabalhador, discutimos com a sociedade. Sem isso, nós não vamos conseguir segurar esse governo e outros governos, porque, infelizmente, os governos, de modo geral, eles nunca trouxeram benefício para nós, não. Tudo que nós conseguimos foi muita luta, muita conquista, e todos sabem disso, não é verdade? Bem, então, assim, para ir para os finalmente, eu falo, primeiro, da preparação desse movimento sindical, dos estudos que tem que fazer, de buscar e compreender tudo que está acontecendo no mundo, a compreensão também do que está acontecendo no Brasil, isso é fundamental. O que nós não podemos é ficar silenciosos perante as coisas. Aí também faz lembrar Luther King, que dizia, né? O que mais preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que mais preocupa, sabe o que é? O silêncio dos bons. Né? Nós não queremos criar briga, não queremos ficar quietos, deixa a coisa por cima de nós. Bom, gente, na questão da 4.0, da Revolução 4.0, a quarta Revolução Industrial,
Eu só quero fazer uma citação aqui, que até vou ler aqui, do Klaus Schwab, que eu falei que é o autor do livro, A Quarta Revolução. Ele fala assim: estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Isso é o Klaus Schwab que fala no livro dele, né, que é o cara que coordena lá o Fórum de Davos. Então, nós precisamos refletir sobre essa quarta revolução. Uma das questões que eu coloco é o seguinte: a quem serve a inteligência artificial? Teríamos que responder essa questão. Quem terá acesso às modernas tecnologias? Teríamos que responder essas questões. Ou seja, isso nós precisamos responder. E os impactos que traz? Bem rapidamente, que eu já passo aqui. Primeiro, uma redução drástica nos empregos, nós sabemos. Precarização das condições de trabalho, que já está acontecendo. Eliminação de profissões, cria outras, mas elimina muito mais. Desemprego estrutural, maior disparidade dos níveis salariais, né? Vai ter aquele pessoal mais especializado, né, fazedores de logaritmos, tal, que vai ganhar muito bem, mas vai ter o serviço mais precário e tal. Maior dispersão espacial do trabalhador, você não vai encontrar o trabalhador tão fácil nos lugares que você sempre encontra, o home office, que vai ser um dos lugares que eu preciso encontrar esse camarada, né? Essa nova situação provocada pela quarta revolução industrial exige um sindical novos desafios para organizar os trabalhadores, você saber como vão fazer isso. E aí, para encerrar, então, os desafios que eu coloco, assim, que eu acho muito importante, primeiro é o seguinte, que exige agora, muito mais dos dirigentes militantes sindicais, maior envolvimento na luta. Existe um compromisso e comprometimento com as lutas pelas questões de interesse dos trabalhadores e também da sociedade. Não posso ficar só olhando para o umbigo, tem que olhar para fora. Mas aí eu tenho sempre uma esperança. Eu faço uma perguntinha assim para nós mesmos, né? Será que esses momentos de crise, eles não poderiam ser uma grande oportunidade para que a gente possa colocar em prática algumas ações, fazer alguns debates, buscar alguns caminhos que levam à melhoria dessa vida, melhoria desse mundo nosso, desse Brasil nosso? Então, eu acredito nisso. E acho que isso que me mantém vivo, não é verdade? Então, assim, eu só coloco, acho que umas 3 questões aí que eu acho fundamentais para terminar. É o seguinte: as ações. Primeira coisa, não adianta, o movimento sindical, não existe sindicato sem trabalhador. Você tem que associar esse povo. E associar, você não vai associar um camarada, uma camarada, sem você dar a troca. Você tem que oferecer alguma coisa. Eu não defendo que as questões sociais, existenciais são fundamentais, mas são. Por exemplo, a questão da saúde, a questão da escola, não é verdade, André? Isso é importante, isso é essencial para o trabalhador. Ele precisa dessa ajuda, já que não tem com o governo. Então, assim, nós temos que filiar. Eu acho que tem que traçar metas de filiação. Cada sindicato tem que chegar, no mínimo, com 50% de filiados. Faz uma meta de 5% ao ano. E quando você perceber que você está aproximando do trabalhador, você está no dia a dia do trabalhador, você vai lá, xinga você vai no segundo dia, toma um cafezinho com ele, aí você cria aquele hábito. Aí depois de algumas semanas, alguns meses, você vai lá, você acaba conquistando ele, trazendo ele para dentro do sindicato. É assim que funciona, não tem outra arma. Não tem outra arma. Tá certo, tem que usar as redes sociais, tem que usar tudo, mas essa arma da presença, do dia a dia, tem que ter. Aí fazer uma campanha bem feita, é isso que eu falei, você tem que oferecer, né? Você tem que conquistar a confiabilidade dos trabalhadores, você tem que dar alguma coisa em troca, né? Senão, você tem que saber, vou trabalhar com aquele que está com vínculo empregatício, trabalhando, e o dia que ele perdeu o emprego, eu não quero mais ele? Nós temos um exemplo interessantíssimo disso. Um sindicato que tinha lá um trabalhador na área rural, foi demitido, perdeu o emprego, e ele, o dentista, o médico, era tudo pelo sindicato. Ele chegou ao presidente, presidente, aconteceu isso comigo, você está sabendo, e eu não sei o que eu faço, eu tenho 2 filhos. Ela falou, não, você vai continuar aqui com assistência. Eu falei, não posso pagar, não tem problema, você vai voltar ao teu emprego, outro emprego, você vai conseguir e você vai poder pagar. Você acredita que depois de um ano, isso é um exemplo real, aqui no estado de São Paulo, depois de um ano, a pessoa voltou, achou outro emprego, foi lá no sindicato, eu vim aqui, presidente, para acertar as minhas finanças. Olha que coisa encantadora, mas por quê? Porque ele falou assim, porque a hora que eu mais necessitei, a hora que eu mais precisei, eu tinha o sindicato para me dar apoio. Então é isso, não tem outra saída, né? Bom, eu falei de várias coisas, né? Você tem luta no campo político, no campo sindical, no campo social, envolver a sociedade, os filhos, os trabalhadores, tem muita coisa para fazer, dá para discutir muito sobre isso e tal. Agora eu quero dar uma sugestão,
eu tenho falado isso faz tempo, falo sozinho. Não deu nem um ibope, né? Eu vou falar aqui, quem sabe dá um pouquinho de ibope. Eu sugiro que o movimento sindical, eu escrevi isso em vários lugares, seja o precursor de um grande debate com a sociedade, um grande debate, com a participação da área acadêmica, com a participação dos órgãos representativos da sociedade, OAB, ANAMATA, tudo que tiver, sobre o futuro do mundo do trabalho e da sociedade que queremos construir. Que é o início da minha palestra, que é a pergunta. Ou seja, vamos fazer essa discussão, somos capazes disso ou somos incapazes? Porque seria uma grande oportunidade, que bem falou acho que o João, o Domingos, uma grande oportunidade para nós apontarmos algum caminho, né, alternativo desse capitalismo sanguinário que nós vivemos nesse mundo e particularmente no Brasil. Eu acreditamos, sim, que o movimento sindical tem papel fundamental na construção de um mundo melhor. Gente, eu acredito nisso. É por isso que eu estou trabalhando nessa área de formação, aprendendo com todos vocês aí. Nós somos capazes de criar um Brasil com justiça social e dignidade para esse povo brasileiro. Eu acredito. Por isso nós temos que acreditar. Por isso nós temos que sonhar. Eu gostei muito do companheiro aí, e foi o Eduardo Aires que falou do 1º de maio. Não sei, acho que foi o Eduardo Aires, não sei qual dele. Então, eu estou participando das reuniões como assessor, é claro que é o presidente que participa, o Chiquinho Pereira, que é o nosso secretário lá de organização, da organização do 1º de maio. Então, o Dia do Trabalhador, veja bem que ele atentou para essa questão do mundo melhor. O nosso tema, que vai ser, bem falou o companheiro, vai ser primeiro, primeira vez, um 1º de maio unificado online, né, primeira vez, e o tema é o seguinte: saúde, emprego e renda, em defesa da democracia e um mundo novo é possível. Então, acreditamos nisso. Nós acreditamos que é possível construir um... Então, eu queria dizer para você, é isso aí, né? Se com capacidade, nos diversos fóruns políticos, de forma organizada, consciente, nós vamos ajudando a mobilizar a população, dando suporte à luta do trabalhador, dando atenção para os trabalhadores nesse movimento mais necessário, estar presente no dia a dia do trabalhador, assim nós vamos contribuir para mudar o que está aí. Caso contrário, nós vamos fazer de conta. Né? Eu encerro, então, não posso deixar disso, com aquela frase que eu nunca deixo de falar, o Lineu tem ela de cor salteado, né, Leo? Que é do meu grande filósofo, pensador, teatrólogo, que é o dramaturgo, que é né, só podia ser o Brecht, não é isso? Bertolt Brecht, que diz o seguinte: há aqueles que lutam um dia e por isso eles são bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos, esses são ótimos, porém, há aqueles que lutam sempre, esses são imprescindíveis. Então, eu espero que nessa sala de reunião, né, que nós estamos à distância, que nós estamos fazendo, cada um no seu lugar, que tenha pessoas que sejam, e que, se não todos, eu espero que sejam todos, sejam imprescindíveis para a mudança desse mundo para um mundo melhor. Muito obrigado, desculpa ter ultrapassado, André, o tempo aí. Muito bom, professor. Pena que não dá para a gente fazer uma salva de palmas, né? Tem que bolar uma ferramenta dessa aí para a gente fazer uma salva de palmas aí. O Deus está lá batendo. Mas essa colocar palminha na reação. É verdade, tem que escrever palminhas. A gente já tem, professor. Abre o microfone de todo mundo, palma. E dá palma. Pode ser. Vamos lá, ativei todo mundo. Pode todo mundo bater palma aí. Seus 80 anos. Parabéns. Muito bom. Bem, Zé Lerdi.